Você já conhece os 3 piores inimigos das línguas estranhas? Se você não conhece, você precisa conhecê-los e vencê-los para que você receba de Deus o dom do Espírito Santo, o revestimento de poder tão sonhado e tão desejado. Se você não conhece, você está no lugar certo. Aqui nós iremos falar agora sobre os 3 piores inimigos das línguas estranhas. Mas antes eu quero te convidar para conhecer a nossa playlist, tudo sobre batismo com o Espírito Santo. Ali você vai receber uma direção, um norte, acerca de como receber o batismo com o Espírito Santo. Se já és batizado com o Espírito Santo, se você já está para receber o batismo com o Espírito Santo, e muitos outros vídeos que serão benéficos para a tua vida espiritual. Eu também vou deixar para você a nossa playlist sobre tudo sobre dons espirituais. Ambas irão aparecer para você aqui nos cards, como também na tela final deste vídeo. Você depois poderá acessar e vai ser muito abençoado pela palavra de Deus. Eu quero te fazer um convite ainda para deixar o teu like, porque isso vai nos motivar a continuar postando vídeos aqui no canal. Entenderemos que os vídeos estão sendo bênção de Deus para a tua vida. Eu serei bem direto neste vídeo, por isso fique comigo até o final. O primeiro inimigo mortal das línguas estranhas é o próprio Satanás. Primeiro as Crônicas, capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz que Satanás se levantou contra Israel, o povo de Deus. Zacarias capítulo 3, versículo 1, Satanás estava no lado direito de Josué, o sacerdote do Senhor, que representava a nação eleita, para se lhe opor. Quando olhamos para Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, a Bíblia diz que o diabo ele se apresenta a Jesus no deserto para lhe tentar, a fim de impedir o projeto que Deus tinha a realizar na vida e através da vida de Jesus. Logo, eu quero lhe afirmar que o diabo, ele se opõe a tudo aquilo que concerne a vontade de Deus. E as línguas estranhas, elas são de Deus para a vida do homem, para a sua igreja. Sabendo que o diabo é opositor e se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus, que vem de Deus para a vida do ser humano, entendemos que o desejo do inimigo é que você não receba o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, o dom de falar em línguas, como tantos outros. Visto que 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 2 diz que aquele que fala em línguas não fala homens, porque os homens não entendem, só Deus entende. Porque em mistério fala com Deus. O diabo entende o francês, entende o inglês, entende o aramaico, entende todas as línguas que os homens falam aqui na terra, menos as línguas estranhas. Então, quando o homem é revestido por esse poder e passa a falar em línguas estranhas, os homens não entendem, Satanás não entende, mas o Pai que está nos céus entende. Por quê? Porque em mistério os homens falam com Deus. Sem falar que no capítulo 14, versículo 4 de 1 Coríntios, a Bíblia ainda diz que aquele que fala em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo, ou seja, quando alguém é revestido com o poder de Deus, ele está edificando a sua própria vida. E Satanás não quer que isto aconteça. Se olharmos ainda para o capítulo 14, tanto como o capítulo 12, perceberemos que quando o homem fala em línguas, que há a manifestação de outro dom chamado dom de interpretar as línguas. Ele traz uma profecia para a edificação da igreja. E o diabo não quer que a igreja seja edificada. É por isso que ele se levanta. Se não houver línguas estranhas, como se manifestará o dom de interpretar as línguas? Então, querido, Satanás, ele não quer que a igreja fale em línguas. Ele não quer que você receba o dom de falar em línguas. E ele usa todos os seus meios, as suas artimanhas, para tentar impedir que eu e você receba de Deus
o batismo com o Espírito Santo, o dom de falar em línguas, como os outros dons espirituais. Então este é o primeiro inimigo mortal das línguas estranhas, e é ele o causador e influenciador dos outros inimigos para que você não receba. Mas vença este inimigo orando, jejuando, meditando na palavra de Deus e buscando acerca dos dons espirituais, da atualidade dos mesmos, que este inimigo cairá por terra e Deus lhe revestirá de poder e autoridade. O segundo inimigo das línguas estranhas é o medo. O medo, ele é ocasionado pelas dúvidas que vêm através dos falsos ensinos e outros meios que Satanás provoca no coração daqueles que estão desejando e buscando se enquadrar no centro da vontade de Deus. É por isso que você tem que ter cuidado com aquilo que você ouve. Você precisa examinar as escrituras, as profecias, retendo bem para a sua vida. Por quê? Porque dentro da igreja, no meio do povo de Deus, infelizmente, age o espírito da maldade. O diabo, ele já levantou os seus instrumentos, os seus pregadores, os seus profetas, os seus ensinadores. E nós precisamos vigiar, precisamos examinar as escrituras, retendo bem para nossas vidas, assim que nós venhamos ser participantes daquilo que Deus tem para nossa vida. Olha o que Pedro falou na segunda carta, no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, falsos ensinadores, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repetida destruição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Queridos, o diabo, ele tem os seus instrumentos no meio do povo de Deus, dentro da igreja. O trigo e o joio está misturado. E você precisa entender que todo ensinador, aqui no YouTube, tem vários, no Facebook, no Instagram, dentro da tua igreja, talvez poderá ter algum que prega contra os dons espirituais, que fala contra as línguas estranhas, dizendo que isto é coisa de demônio, dizendo que isto já passou, que foi tão somente para a igreja primitiva. E quando você escuta uma ministração dessa, um ensinamento deste, onde eles usam versículos isolados da Bíblia Sagrada, certamente vai ocasionar dúvida e concernentemente medo no teu coração acerca do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder, do dom de falar em língua, tanto como dos demais dons espirituais. E se a dúvida vem no teu coração, medo vem no teu coração, muitas vezes você poderá até orar: Senhor, me dá o dom de falar em línguas. Senhor, me abençoa com os dons espirituais. Eu quero ser um instrumento poderoso na tua obra. Todavia, por conta da dúvida e do medo, você certamente não receberá o revestimento de poder. Mateus, capítulo de número 21, versículo 22, está escrito que tudo que nós pedimos em oração crendo, receberemos. Então a fé é muito importante. Se nós olharmos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito: porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que o busque. Então a fé é fundamental para você receber o revestimento de poder. E se você estiver olhando, ouvindo mensagens contra o batismo com o Espírito Santo, o dom de falar em línguas, certamente você terá dificuldades de receber ou não receberás o batismo com o Espírito Santo. Se tem alguma dúvida no teu coração, medo de falar em línguas, você precisa visitar nossa playlist
e assistiu o vídeo sobre medo de falar em línguas, eu creio que ali Deus falará poderosamente ao seu coração. Então, o segundo inimigo das línguas estranhas é o medo. O terceiro inimigo das línguas estranhas é o desânimo. Quantas pessoas desejam ardentemente receber o dom do Espírito Santo, o dom de falar em línguas, todavia, por conta do desânimo, não receberam ainda. Pessoas que começaram a se santificar, a ler mais a Bíblia, a jejuar, a orar, fizeram até campanha de 7 dias, de 21 dias, de 40 dias, passaram até algum tempo buscando ao Senhor, pedindo a Deus que Ele concedesse essa dádiva. Entretanto, por não acontecer no seu momento, no seu tempo, desanimaram, deixaram de buscar, deixaram de se santificar e por isso não receberam ainda. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49, está escrito: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus deu uma ordem aos discípulos para que ficassem em Jerusalém até recebesse o revestimento de poder. Entretanto, Jesus não falou o momento em que isto haveria de acontecer. A ordem era: ficai na cidade de Jerusalém. Jerusalém, no tempo antigo, em um âmbito físico, era o centro do mundo, mas em um âmbito espiritual era o centro da vontade de Deus. Então, na verdade, o que Jesus estava dizendo era: ficai no centro da minha vontade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus está falando com você agora através deste vídeo, você que deseja o dom do Espírito Santo, o dom de falar em línguas. Você precisa perseverar no centro da vontade de Deus, até que Jesus lhe revirta de poder e autoridade, até que Jesus lhe conceda o dom do Espírito Santo. E você poderia me dizer: mas eu já estou há 40 dias, há 5 meses, há 1 ano, aguente mais um pouco. Jesus sabe o momento certo de lhe proporcionar essa dádiva. O crente precisa viver desta maneira. Como? Se você não recebeu hoje, a tua crença, a tua fé é que receberás amanhã. Se não recebeu amanhã, a tua crença, a tua fé é que receberás a depois da manhã. Até você colocar a mão na vitória, você não pode desanimar. Deus irá lhe conceder o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o dom de falar em língua. Por quê? Porque a promessa é para mim, é para você e para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Aguente mais um pouco. Primeiro, vença Satanás e seus demônios. Segundo, vença este medo que te assola, que te perturba. E terceiro, vença o desânimo, que assim você vai receber o dom de falar em línguas. Você que já recebeu e tem medo, passará a usufruir deste dom, porque Deus lhe concederá esta graça. Se você entende que outras pessoas precisam receber este ensinamento, essas dicas, transmita este vídeo para elas. Não esqueça de deixar o teu like e que Jesus Cristo continue abençoando a tua vida, a tua família e o teu ministério. Até o próximo vídeo, se o Senhor nosso Deus nos permitir.